Pai, eu quero me colocar diante do teu altar, para que seja feita a tua vontade, me usa como instrumento nas tuas mãos. Se fosse de mim, seriam só palavras. Eu falo isso, ó Pai, todas as vezes que venho aqui para o teu altar. Porque eu sei, ó Pai, se dependesse de mim, eu poderia falar com 2, 3, 4, 10 pessoas. Mas quando é a tua palavra, ó Pai, tudo que é falado através da minha boca faz sentido. O Senhor traz significado para a vida de cada um. Tua palavra nunca volta vazia, sem cumprir o que lhe apraz. E é o que eu te peço nessa noite, para quem estiver assistindo na internet também, que possa ser abençoado por essa palavra, cheio da tua presença, que ela venha trazer as respostas, salvação, cura, ensino, no nome de Jesus. Quem concorda diz? Glória a Deus. Título dessa mensagem, para ser colocada: se mexe, fazendo o que é certo. E eu vou ministrar uma palavra muito rápida, e eu quero falar algumas coisas sobre as consequências de uma pessoa que tem fé. Quem aqui tem fé? Graças a Deus, você está aqui na igreja, muito provavelmente. Queridos, quando nós acreditamos em algo, isso não pode ficar apenas no campo do intelecto, do imaginário, né? Nem só também no campo do sentimento. Quando vai para o sentimento, já move em diversas coisas. Posso mostrar isso de uma forma bem simples. Posso? Amado, faz sentido se eu falo assim, ó. Sou uma pessoa muito feliz. Gente, estou explodindo de alegria. Meu Deus, que legal. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta ou vazia. Se você ama alguém, se você já gostou de alguém, queridos, isso deve ser expressado, isso é expressado. Quem já gostou de alguém em algum momento da sua vida? Amado, você gosta de alguém lá na escola, nem que seja pequenininha, a pessoa gosta quando a pessoa olha para ela, não é assim? A pessoa olha, geralmente dá um sorriso, você expressa alguma coisa, você gosta, você já deu um bilhete, você já fez alguma coisa. Porque você está falando dessas questões, pastor? Realmente, querido, Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós temos, isso é necessário. A gente tem que expressar. Quem já viu uma pessoa feliz alguma vez? Quem já foi uma pessoa feliz? Ou em nome de Jesus. Você acorda, olha no espelho e fala: que cara bonita. Eu queria ser você. Ah, não, sou você. Deus é muito bom. Aleluia, né? Quem tem uma autoestima boa, em nome de Jesus, ou mulheres, né? Meu Deus, até descabelada eu sou bonita, né? Meu Deus, sou tão bonito, que eu vou até tirar essas remelas aqui para ficar menos bonito, né? Porque até minha remela é bonita. Olha a coloração dela, olha. Tô piscando até comigo mesmo. Ah, não, é grude mesmo. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Amados, isso literalmente faz parte do nosso DNA. O que, pastor? Quando a gente tem algo, a gente expressa algo. Você já viu uma pessoa... Quem já recebeu uma boa notícia? Graças a Deus. Quem já viu uma pessoa com uma boa notícia? O que é o que aconteceu com ela? Ela não consegue contar e ela precisa contar para alguém, mas ela ainda não pode. Já viu a pessoa como é que ela fica? Já entra no ônibus, até mesmo vai pagar, passa o cartão... Aquela ali, que aconteceu alguma coisa hoje? Sim ou não? Só tá eufórica, quer te contar com a cara de... imaginando assim. Amados, nós, humanos, nós somos criados por movimento. Quem concorda comigo nisso? A Bíblia fala que a fé sem obras é morta, ou seja, não tem como eu falar que eu vivo uma fé, que eu acredito num Deus que faz, se eu não consigo expressar isso. Uma pessoa que está triste, geralmente ela chora, não é assim? Quando você está feliz, geralmente você... ri, muda o seu jeito de andar, muda a forma de falar, muda tudo. E realmente nós somos seres que se movem, que expressam essas coisas. Eu estou dizendo isso porque se nós dizemos que somos filhos de Deus, servimos a um Deus vivo, a um Deus que ama, amar é algo necessário para as nossas vidas. Quem pode dizer amém por isso? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você pode demonstrar amor me levando para jantar, me pagando um lanche na cantina, me dando um livro de presente, né? Escrevendo um bilhete, me mandando uma mensagem, né? Fala assim, tem diversas maneiras, né? Fala assim, fica com a minha sugestão aí. Amados, por que eu estou falando isso? É parte do nosso DNA, mostrar como nós estamos nos sentindo. É parte do nosso DNA, obras. A Bíblia mesmo nos diz, isso é verdade. Nós temos que nos mover a fazer algo. A palavra de Deus nos diz em Efésios 5:23. Paulo nos diz que o Senhor é a igreja é o corpo, né? Nós somos parte de um corpo, a igreja, e o Senhor é Ele é o cabeça.
Você já reparou que com a sua cabeça você mais consegue pensar e comunicar? Quem já reparou isso? Com a cabeça você não consegue fazer muitas outras coisas, né, mano? Alguém lava a louça com a cabeça aqui? Ou esse tipo de coisa? Não muito, né? Por que você está falando isso, pastor? Literalmente, amado, o Senhor é o cabeça, é o Senhor que nos dá as direções, é o Senhor que pensa, é dele que passa o pensamento para gerar um sentimento. Porém, amado, nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo, nós temos que agir. Chacoalha quem está do seu lado aí se você tiver intimidade, em nome de Jesus. Senão não arranja uma briga. Se bem que já estamos há 2 semanas da ceia, daí depois você pede perdão para essa pessoa, não tem problema, né? O corpo age, queridos. Eu digo isso porque se nós queremos ver um mundo transformado, mudado, nós precisamos nos mover. Eu sei que tem algumas coisas, eu poderia até falar de motivações dessas questões, mas, amado, independente, se mexe. Nós precisamos ser perseverantes, não podemos nos cansar de fazer o bem. O próprio Paulo nos disse, né? Na palavra de Deus diz, não vos canseis de fazer o bem, porque se no seu tempo determinado ceifarão, se não houverem desfalecido. Gálatas 6:9. E esse versículo da Bíblia, ele nos diz realmente que alguns momentos da vida nós poderíamos estar cansados. Quem já se cansou alguma vez? Óbvio, se o Senhor não soubesse que iria se cansar, querido, ele nem deixava esse versículo aqui na Bíblia. Mas está aqui, a dica que eu quero deixar para você que está cansado. Se você estiver cansado, posso dar uma dica? Se mexe, irmão. Se mexe. Posso exemplificar? Quem já ficou cansado num culto? Aí existem diversas técnicas que a sua mente vai querer falar com você. Uma é assim, fica tranquilo, ninguém está percebendo. A voz do pastor está ficando lá no fundo. Lá longe. O pastor já começa a falar bem devagar. Eu estou com sono, já estou com sono. Daqui a pouco você dá um... Aí você acha que todo mundo te viu, desse. Uma disfarçada, né? Alguns só caem, ficam, só levanta bem, Senhor. Né? Outros, às vezes, né, amado, começa a síndrome do auto-engano. Sabe qual que é, amado? Não, eu vou conseguir. Eu vou descansar só um olho. Só um olho é tranquilo, ainda eu estou vendo. Pastor, eu estou te vendo, fique tranquilo. Ou tem uma dica para quando você está com sono. Posso te contar o que você faz? Levanta, respira, dá uma caminhada, melhora. Quem já fez isso alguma vez? Amém, amados? Está cansado, querido? Se mexe, amado. É importante que nós possamos ter garra, nos mover, fazer as coisas. O nosso corpo, deixa eu te contar, tudo está se mexendo. A terra está se mexendo, você está em equilíbrio, mesmo sentado aí está se equilibrando, né? Por causa realmente do equilíbrio do seu corpo. Dentro do seu corpo está tudo se mexendo. Quem já percebeu? Né? Alguns até fazem barulho, aí daí é fome, mano, mas também está se mexendo. Se um dia você parar de se mexer, espero que uns momentos antes você tenha se consertado com Jesus, né? Porque daí já foi. Por que você está falando isso, pastor? Amado, sexta-feira eu escutei uma palavra que falou muito comigo, muito mesmo. É de um pastor chamado Bill Hybels. Ele tem um seminário de liderança que ele faz há 22 anos, se eu não me engano, que ele trabalha com esse seminário. Ou ele tem a igreja há 21 anos, trabalha com seminário há não sei quantos anos, ok. Não quero errar aqui, então, mas é o Bill Hybels, tem o Summit, que há alguns anos eu assisto as ministrações desse seminário. Ele falou algo muito importante, ele falou que o inimigo da determinação e da garra é o conforto. Posso te contar uma coisa? Além de períodos transitórios, né? Você reparou que as cadeiras da igreja nem tem braço, amado? Quem já reparou? Pastor, não podia ter uma cadeira mais almofadada e mais outra. Além da nossa visão não ser muito de investir tanto no templo, porque o tempo sempre é transitório, quem pode dizer amém por isso? A gente vai crescendo e rodando e tal. Querido, quanto mais confortável, mais chance de você. A cadeira é num nível de conforto. Por que você está falando essas coisas, pastor? A nossa tendência é querer ir para uma situação confortável. Eu posso exemplificar? Tem pessoas que falam, não posso ir na igreja, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que trazer pão e leite, pôr pão e leite em casa, eu preciso fazer as coisas. No cerne da questão, ele fala assim, para que eu possa dar um pouquinho mais de conforto para mim, para minha família. Quem já ouviu alguém falar assim? E é engraçado que nesse mundo a gente busca realmente o conforto de uma forma assim, talvez em quase tudo. Na igreja não, eu creio no nome de Jesus. Mas aqui eu entendo porque que Paulo fala, queridos, que nós, como igreja, somos como ovelhas entregues à morte todos os dias para o matador. O próprio Jesus nos disse, qualquer que procurar preservar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, conservá-la-á. Amado, se a gente ficar no mundo, a gente vai buscar só os nossos desejos, os nossos anseios, uma vida confortável.
Mas o engraçado é que a Bíblia não nos chama para isso. A Bíblia nos chama literalmente, para que nós possamos morrer para que outros tenham vida. Quem pode dizer amém por isso? Para que as pessoas conheçam Jesus Cristo, demonstrar amor, e é realmente nos manter nos movendo que é importante, como Paulo fala, não vos canseis de fazer o bem. Isso aqui a gente aprende algo que eu já falei também em outros cultos, só cansa quem faz o bem, amado. Você já viu alguém cansar de descansar, amado? Pastor já, mas é um exagero também, né? Mas no geral, só se cansa quem está fazendo o bem. Por quê? Porque você está na contramão do mundo. E nós temos que nos mover, nós precisamos nos manter nos movendo, nos movimentando. Eu espero que em nome de Jesus você seja uma pessoa que esteja crescendo de fé em fé, de glória em glória. Amém, amados? Nosso corpo está em constante movimento. O Senhor não nos quer parado numa determinada situação. O próprio Jesus diz em Lucas ali que ele crescia em graça, sabedoria, estatura diante de Deus e dos homens. Se o próprio Jesus fazia, nós precisamos nos manter nos movendo. Estamos ainda em fevereiro, graças a Deus, mas já é fevereiro. Quem já percebeu? E quem sabe você tinha feito algumas... Deus, esse ano eu vou fazer isso, isso e isso. Lembra? Mas eu vou começar, pai. Não, em fevereiro, né, pai? Não, depois do carnaval, né? Cuidado para a gente não estar no 31 de novo de 2016 e você fazendo as promessas. Chacoalha quem está do seu lado e fala, se mexe. Deixa eu ministrar aqui o culto de hoje de uma forma muito rápida. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8. Eu vou mais uns 20 a 25 minutos aqui, amém, amado? Você que está nos visitando, daqui a pouco a gente vai embora, graças a Deus. Se mexer é algo importante, quem crê? A gente só tem que tomar cuidado, porque pode ser, querido, que algumas vezes, de tanto me mexer, eu acabe fazendo a coisa errada, e eu quero ministrar sobre isso. Atos 8, a partir do 9, vou pedir licença para ler, amém? Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo de Samaria, e dizendo ser ele um grande personagem, ao qual todos atendiam. Repete comigo, todos. Desde o menor até o maior, dizendo, este é o poder de Deus que se chama grande. E eles o atendiam, porque já desde muito tempo os vinha fazendo pasmar com suas artes mágicas. Amém, até aqui. Com esse texto eu gostaria de falar sobre algo muito importante. Primeiro ponto hoje da palavra que eu poderia dizer, fazendo certo pelo motivo errado. Queridos, aqui nós vemos Simão mago, alguém que não tinha uma vida com Deus, praticava algo que não era correto aos olhos do Senhor, né? Pois ele enganava o povo com mágica e dizia que esse poder era de Deus. Mas aqui eu vejo a postura de Simão, querido. No versículo 10, diz que todos o atendiam, desde o maior até o menor. Ou seja, queridos, sem colocar julgamento naquilo que ele fazia, nem quero falar dessa forma, depois a gente pode até, num outro momento, entrar numa palavra falando um pouquinho sobre isso, de onde surgiram as mágicas que os judeus praticavam naquela época, amém, amados? Tudo veio de uma sabedoria de um homem, grande homem de Deus, muito sábio, que se desviou dos caminhos do Senhor e acabou ensinando coisas erradas. Mas aqui eu vejo algo muito interessante, querido. Aquilo que ele fazia era algo correto, pastor? Não era. Mas posso comentar algo sobre Simão, amados? Ele fazia o máximo que ele podia. Ele fazia certo pelo motivo errado. Ele queria impressionar as pessoas, ele queria se mostrar grande, mas a Bíblia diz que Simão, ele enganava o povo daquele lugar. Não estou dizendo que você tem que sair enganando ninguém, me entenda aqui bem. Mas ele se dedicava ao máximo para aquilo que ele fazia. Consegui me fazer entender, igreja? Ele conseguia, queridos, que todas as pessoas da cidade, desde o menor até o maior, atendessem às coisas que ele pedia. Ou seja, ele se dedicava ao máximo, fazendo de forma correta, porém com motivo errado, para enganar, para ter crédito e outras coisas. Meu Deus, eu posso arriscar dizer aqui, sem me aprofundar muito realmente, que talvez as mágicas dele funcionavam, amém, amados? Truques, engano, ok. Pastor, não estou entendendo nada da mensagem. Então quer dizer que eu posso fazer tudo, mesmo que é errado, contanto que eu faça 100%? Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala, não. Mas aqui, querido, mostra alguém que não estava fazendo o que era justo aos olhos de Deus,
mas que fazia tudo o que fazia da forma correta, se dedicava ao máximo. Pastor, então estou indo bem, pastor. Então na minha casa está tudo bem, porque lá as brigas eu vou até o máximo com a minha esposa. E com a minha mãe, nem ela tem medo de mim mais. Eu, isso aí ninguém precisa me ensinar, estou indo, estou nota 10. Não estou falando disso, amados. Lembra até, né? Pastor, estou indo bem lá em casa, eu faço ao máximo, ganho todas as discussões com a minha esposa. Você é casado, você ganha uma discussão, os dois perdem. Amém, amados? Amém, igreja? Quem é casado, amado, seja feliz, não fique querendo ter razão. Aleluia. Ok, isso não é para todos a questão, mas deixa eu compartilhar algo aqui com vocês. Quando a gente se converte e aceita Jesus Cristo, nós entendemos que certas coisas não valem mais a pena. Quem já entendeu isso? E realmente, como o próprio Paulo fala, para todos os títulos que eu tenho no mundo, perto do que Jesus Cristo fez é nada. Agora, deixa eu compartilhar algo aqui com vocês, queridos. Porque muitas pessoas viviam algo no mundo, mas depois se convertem, querem fazer de um modo assim, com perdão da palavra, não na mesma intensidade, ou até com o freio de mão puxado. Posso exemplificar, amados? Quando era para algo que você precisava estudar, Deixa eu fazer uma pergunta. Posso? Uma enquete rápida? Queridos, se eu dissesse para você que tem um livro, que é o livro, que tem todas as respostas para o seu trabalho aí, quem está com algum problema ou já teve algum problema? Se eu dissesse agora, tem um livro aqui comigo, que ele tem todas as respostas, que vai solucionar isso, que vai arrumar a tua vida, é só você ler, ele vai se ajustar. Quem gostaria de receber esse livro? Quem compraria esse livro? É a Bíblia, tá, mano? Só para você saber. Assim, né? Para deixar claro, mas por que deixa eu exemplificar aqui. Queridos, não quero pôr peso, tá? Mas me entenda aqui. Quanta gente se dedica hoje como cristão perto do que a gente se dedicava antes? Estou me fazendo entender? Porque antes, eu tava comentando esses dias que eu tava voltando com... Eu acho que era o N e a Paty estavam me levando para cá esses dias depois de uma das atividades que a gente teve no feriado aqui. E a gente estava conversando, eu falando assim... Conversando e falando, eu falando de uma pessoa, de um grande amigo meu. E eu falei, ele era de uma banda que eu participava. Queridos, eu participava de uma banda no mundo. Sabe que horas eu ia ensaiar no sábado? 1h da tarde. Sabe que horas eu saía do ensaio? 8, 9 horas da noite. Quantas horas ensaiando por semana? 7, 8 horas. Amém, amados? Não era nem cristão, não. Quer dizer, eu era cristão, estava meio desviado, assim, na época eu não tinha muito essa noção das coisas, mas 8, 9 horas. Quantas pessoas, querido, que se dedicam num nível nas coisas que são da sua vida, mas para as coisas de Deus. Isso não acontece aqui em nome de Jesus, amém, igreja? Mas em outro lugar, quem sabe para alguém que está assistindo na internet. Sabe as pessoas que antes faziam tudo com excelência, top, depois que se converte, para Deus... Deus vê o coração, e Deus vê o coração mesmo. Estão me fazendo entender? E daí para Deus é tudo... Amados, nós nos esforçamos ao máximo aqui. Temos um templo dentro das condições, graças a Deus, bonito. O pessoal da filmagem se empenha, tenta fazer o máximo. Pega de outros ângulos a câmera assim, né, Márcio? Tenta fazer o máximo possível. Queridos, Deus cobra isso? Deixa eu te falar. Creio até que não. Agora a gente se cobra por amá-lo, amém, amados? E eu não quero fazer para Ele qualquer coisa, eu não quero fazer de qualquer jeito para Deus, eu não quero fazer as coisas... Eu exemplifiquei há pouco tempo atrás, deixa eu contar algo para vocês. Eu nunca fui uma pessoa... Eu gostava de sair, mas era assim, bem comedido, assim. Amém, amados? Até porque minhas características físicas não atraíam muito, assim, as pessoas, então não tinha problema nenhum. Mas eu gostava de fazer bagunça, assim. Saudável também, beber eu nunca bebi. Mas fazia bagunça, me divertia. Hoje, muitos já me conhecem de muitas coisas, vão me usar como exemplo. Eu não me admito ficar muito tempo parado. Como assim, se eu vejo um louvor, se eu vejo adoração, que você dificilmente vai me ver sentado ou parado num canto, mesmo em vigília. Quem já veio alguma vigília aqui da igreja? Dificilmente você vai vendo. E eu me cobro disso, eu falo, pai, eu já fiz tanto fervo em outras situações, por que para o Senhor agora tô cansado? Contei esses dias do dia do lançamento do CD, do DVD lá que foi em São Paulo, que eu estava muito cansado. Tocou aquela música, como é que é aquela música? Ir além? Quero ir além, né? Ir além dos meus limites. Eu ia cantando chorando, que eu estava além dos meus limites, com as pernas cansadas, não é pai, não. Eu quero ir além dos meus limites. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e pergunta assim, e você? Está precisando se mexer?
Pastor, você está falando isso, nós já somos uma igreja extremamente ativa. Eu creio, eu também concordo, amados. Obrigado a todos que foram no último domingo, amém, amados? Foi lindo de ver o que Deus está fazendo. Vamos fazer parte disso, aleluia. Mas, meu Deus, mas por que você está falando isso, pastor? Não sei, porque o Senhor me trouxe essa palavra. Eu creio que tem pontos a serem compartilhados. Que área da sua vida você precisa se mexer, querido? Que área da sua vida você precisa crescer e manter em movimento? Aqui eu dei um exemplo de uma pessoa que era ímpia, ele estava fazendo certo. Ele estava fazendo algo errado, né? O que não era justo, mas ele estava se dedicando ao máximo para aquilo. Nós, como igreja, precisamos entender isso e precisamos agir dessa forma. A gente podia fazer um louvor, querido, com os instrumentos tudo desafinados, com tudo de qualquer jeito. A Bíblia fala que o zelo pela tua casa me consome, amém, amados? O próprio Jesus disse. Dá uma chacoalhadinha para quem está do seu lado, fala, se mexe. Fala assim, se prepara mais. Cuidado para não fazer o certo pelo motivo errado. Isso nos leva para a sequência do texto. Estou quase acabando a mensagem, graças a Deus. Atos 8:12 diz assim, ó. Mas quando creram em Felipe, que lhes pregava, se você ler antes do começo do capítulo, dizia que Felipe estava pregando naquela cidade, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe e admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que se fazia. Amados, esse homem que era um mago, Felipe começou a ministrar, operando em milagres e maravilhas, pessoas sendo curadas, coisas acontecendo. Esse homem creu e foi até batizado nas águas, ele andava junto com Felipe. Mas veja o que aconteceu na sequência. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samária haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que aquela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Aí Pedro, assim bem do estilo Pedro, respondeu, vá tua prata contigo à perdição, pois cuidaste de adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura, em laços de iniquidade. E aqui, queridos, nós vemos algo interessante. Aqui nós vemos Simão fazendo algo errado, querendo algo justo. Posso explicar isso um pouquinho? Já estou quase acabando a mensagem. O que ele queria? Dom do Espírito Santo. Sim, igreja. Porém, ele queria de um jeito diferente. Ele queria como? Comprando. Tipo, chegar no mercado assim, me vê aí me vê 5 dons. Hoje, se você puder me ver profecia, que hoje eu vou lá no meu trabalho, preciso arranjar um emprego, já preciso impressionar a pessoa, né? Infelizmente, isso é uma das falhas que muitos de nós cometemos. Qual é a falha, pastor? Nós queremos trazer para o reino de Deus uma dinâmica que não é a dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus, queridos, tem ordem, há uma língua, há um rei, há um modo de agir. E no reino de Deus não existe troca com Deus. No reino de Deus existe plantar e colher, isso existe pela justiça do Senhor. Mas no reino, as coisas acontecem diferente. Posso compartilhar com vocês? E aqui eu começo a pregar de verdade. Não importa o jeito que você é, não importa a cara que você tem, não importa o formato do seu corpo, nem as proporções que ele já tomou. Olha para quem está do seu lado e fala assim, desse jeito aí. Fala assim, calção desse número aí. Ficar bem específico assim, né? Amados, no reino de Deus as coisas não acontecem na nossa dinâmica. A gente sempre pensa num intuito assim de eu tenho que merecer para ter. Quem já percebeu isso? Exemplo básico. Posso dar um exemplo básico? Pessoa que não entende a graça de Deus e comete um pecado, sabe o que ela faz? Ela começa a trabalhar o dobro. Ela vem mais na igreja, ela faz mais coisas. Alguns, depois de um tempo que cai num ciclo, desistem. Mas, no geral, você quer fazer mais coisas para querer compensar aquilo que você fez. Estão me fazendo entender? Isso nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Nem comigo. Tudo bem. Diversas vezes, amado.
Diversas vezes. Você fala, não, vou fazer mais para Deus para compensar o erro que eu tive. Deixa eu te contar. Com Deus, amados, a dinâmica, ela funciona de uma forma um pouquinho diferente. Como assim, pastor? Aquele homem, ele queria algo justo, ele queria o dom do Espírito Santo. É claro que a gente vai ver ali que Pedro identificou através do Espírito Santo a intenção do coração dele. Ele não queria para ele ser cheio do Espírito Santo, para ele ter uma vida transformada. Você vai ver que ele termina aquela passagem falando assim, ó, ore por mim para o que você falou não aconteça. Ele não assume nem a própria autonomia para ele orar por ele mesmo pedindo perdão. Amém, amados? Ele só fala, retira essa palavra de maldição sobre a minha vida. O resto eu não quero conserto, não. É mais ou menos assim que termina essa história. Porém, queridos, com Deus, a gente pensa que as coisas acontecem numa negociata ou numa troca, como em muitos momentos acontece até nas nossas vidas. Exemplo, pastor, posso exemplificar? Se você está num relacionamento e o relacionamento não te traz nenhum benefício, no sentido, quero namorar tal pessoa. Quem é solteiro aqui? Ah, eu queria uma namorada, mas quando você vai ver a namorada ou quando alguém vai falar sobre namoro, geralmente a pessoa fala assim, eu quero uma pessoa assim, quero uma pessoa que faça isso, quero uma pessoa assada, quero uma pessoa assim. Não é assim as listas, amados? Ao invés da lista assim, eu quero uma pessoa que eu possa fazer por ela isso, que eu possa agregar na vida dela isso, que eu possa... Sim? No reino de Deus as coisas funcionam de uma forma um pouquinho diferente. Posso te contar? Se tivesse algo a ser comprado, se a gente pudesse ilustrar aqui, vamos dizer que no reino de Deus houvesse um grande mercado onde tem tudo, pode ser? E quem sabe, no nosso modo de pensar, como era o de Simão, ele chega e fala assim, olha, eu tenho R$500 aqui, eu quero comprar esse dom aí do Espírito Santo de impor a mão nas pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Pedro fala, cara, o reino de Deus não é assim. Como que funciona no reino de Deus, pastor? No reino de Deus, amados, na verdade, está lá o mercado com todas as coisas. É uma ilustração, tá? Não tem um mercado no reino de Deus, por favor. Está todo mundo entendendo? Aleluia. Só que no mercado, tudo já está pago para você. Amém, amado? Por quê, pastor? Porque Jesus já pagou um preço que a gente não podia pagar. Glórias a Deus. Mas o acesso às coisas acontece de forma diferente. Não é numa relação de troca, não é no eu estar comportado e fazer algo. As coisas acontecem no reino de Deus de um modo diferente. Se você quer algo em Deus, meu Deus, é tão simples, tão básico. Basta você pedir. Olha para quem está do seu lado e fala assim, quer algo? Pede. A própria palavra de Deus, pedir e dar-se-vos-á. Amados, no reino de Deus nós temos tudo que Ele tem para nos proporcionar, nós temos acesso a tudo. Como é que eu tenho esse acesso, pastor? Basta eu pedir. A própria Bíblia fala que a gente não sabe pedir, amém? Né? Como não sabemos orar, glórias a Deus. Por isso que o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis, graças a Deus. Mas aqui eu queria falar um pouquinho disso, queridos, porque a palavra nos mostra a atitude do coração de Simão. E ele, ao invés de pedir, ele quer fazer uma relação de troca, ele quer negociar algo com Deus. Com Deus não tem negociação. Ele te chama de forma incondicional porque Ele já te deu tudo. Olha para quem está do seu lado e fala, que bênção para a sua vida. E para a minha vida. Amém? Nós temos tudo em Cristo Jesus. Pastor, a gente merece? Obviamente que não. Mas não é essa a questão. É aqui que a gente fala de graça. E o que o Pedro está falando é assim, ó, você está querendo colocar um valor para um dom, para um presente que é dado por Deus. Por isso que eu falei aqui no começo, querido, antes, quando a gente estava em um momento do culto, falei, não tem como comprar nada nos céus. Glórias a Deus? Não tem, amado. As outras questões que a gente faz de amor, isso tem que ser por amor. Deus é Deus por si só, querido. E Ele quer te ver agir, se mover, porém Ele quer identificar o desejo real do seu coração. Quando Pedro dá essa palavra, você vê nos versículos 20, 21 e 22, Pedro fala que essa atitude que ele tem sabor de amargura e laços de iniquidade, porque ele estava querendo fazer do reino de Deus um comércio, ele estava querendo fazer ele estava querendo obter algo justo, porém da forma errada. Posso trazer para a prática 5 exemplos rápidos para a gente acabar? Eu quero um relacionamento abençoado por Deus, mas eu quero do meu jeito. Eu quero que a minha esposa mude e não que eu mude. Amém, amados? Eu quero uma pessoa que é uma bênção, mas eu não quero ser uma bênção. Eu quero que as coisas aconteçam, então eu faço com a minha própria força. Eu quero no meu tempo e não no tempo de Deus. E é dessa forma que muitas vezes nossa intenção ela é até de algo bom, mas a gente quer fazer de um jeito que é o jeito incorreto.
Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Quem pode dar glória a Deus por isso? Graças a Deus, amados. Graças a Deus. Pastor, mas eu precisava de um relacionamento. Se você precisa ainda, não está na hora de ter. Quem já vive um relacionamento? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Graças a Deus. Fica a mão levantada aí, quem é casado. Agora olha só para frente. Não olha para ela nem para ele, para não dar briga. Quem já reparou que não é fácil? Não é? Pode abaixar a mão. Glória a Deus. Pastor me conhece. Não, é todos assim. Amados, é um doar-se todo dia, é um fazer todo dia. Se você precisa de um relacionamento, meu Deus do céu, não está na hora de ter. Mas nós não podemos parar de nos mover. Nos mover como, pastor? De acordo com a orientação de Deus. Como nós devemos agir, pastor, então? Esse homem, ele estava fazendo algo errado, porém ele fazia ao máximo. Depois ele passa para, pelo menos, está caminhando ali com Filipe, ele percebe os dons, as coisas que acontecem. Quando a gente vê que existia amargura e existia iniquidade, é sinal que ele estava andando com Filipe só para ver o que Filipe poderia dar para ele. Amém, amados? E aí a gente continua. Mas nossa postura deve ser diferente, eu vou acabar o culto com isso. Olha para quem está do seu lado e fala, graças a Deus. Colossenses 3. Versículo 12. Posso ler? Pastor, como nós devemos andar? Deixa eu te dar uma dica aqui. Quem já saiu de casa alguma vez com uma roupa assim, uma domingueira assim, e alguém olhou para você e falou, ou você mesmo se olhou, não precisa levantar a mão, mas você mesmo se olhou no espelho e falou, cara, hoje eu tô uma imagem e semelhança mesmo. Como Deus é bonito. Eu vejo o brilho da sua glória. Quem já colocou uma roupa assim, se sentiu assim? Seja sincero, em nome de Jesus. Poucos, outros não. Profetize isso sobre a sua vida, né? Que você possa se amar e se olhar e se achar bonito. Quer uma dica? Pra você fazer a coisa de forma correta, se mexer de forma correta? Usa a roupa correta. Vou ler em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Posso? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós. Amém. Quem já reparou que no meio de pessoas sempre há queixa entre um e outro? A instrução da Bíblia é você se perdoar. Amém, amados? E sobre tudo isto, revesti-vos do, que é o vínculo da perfeição. Pula lá para o 17 comigo. Se mexe, amado. E tudo que você fizer, faça da melhor forma possível. Amém? Da melhor forma possível. Versículo 17 diz assim: tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. A nossa motivação, querido, deve ser fazer tudo em nome de, dando a ele graças. Vou dar um exemplo rápido assim, prático, para você lembrar dessas coisas enquanto você for fazer alguma coisa, em nome de Jesus. Se eu dissesse que eu vou na tua casa hoje, amém, amados? Ô irmão, você está tanto tempo aqui na igreja, eu vou lá na tua casa agora. Uns estão falando, pastor, eu não, pelo amor de Deus. Tomamos um café rápido, pastor, não tivemos que vir correndo, tá aquela bagunça na cozinha. Na verdade é do café de segunda, mas ainda tem louça, né, pastor? Então enquanto ainda estiver limpa, né? Quando alguém, eu falo para a pastora, quando alguém aparece para visitar a gente, é o momento que a casa fica limpa mais rapidamente, amado. Na minha casa também, é limpeza assim, nível hard, nível rápido, né? Não sei se você é assim como eu. Tudo que você for fazer, faça para Deus. Pastor, e se os homens não perceberem isso? Amados, nós não fazemos para homem, versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao, e não aos
Deixa eu te falar. Vou acabar com essa passagem aqui. Gálatas 6,7 diz: de Deus não se zomba, não se engane o homem, certamente o que plantares, colherás. Deixa eu te contar algo, amados. Muitas vezes, se não uma grande maioria das vezes, os homens não vão perceber as coisas que você faz. Sério, pastor? Sério. E a própria palavra de Deus nos diz, querido, que quando nós recebemos as palmas por aquilo que nós fazemos, nós já recebemos o nosso galardão, amém? Você já teve a paga daquilo que você fez. Por isso que o Senhor nos instrui que o que a gente faz com uma mão não saiba a outra. Por isso que o Senhor nos instrui que a gente não se canse de fazer o bem. Que no seu determinado tempo você vai colher. Deixa eu contar que, graças a Deus, muitas coisas que você fizer nessa terra, nessa tem colheita, obviamente, deixar o amor do Senhor, eu falo que 100 vezes mais, mas muito, graças a Deus, que você planta no espiritual, você vai colher lá na eternidade, amém, amados? E a Bíblia fala em Hebreus 11, dos heróis da fé, foram aqueles que vislumbraram a recompensa vindoura, e não aquilo que estava naquele momento, nesse momento. Não sei se você já reparou, que para amar as pessoas, muitas vezes, você tem que morrer para as suas vontades. Quem já reparou isso? Ai, que delícia, que delícia. Aquele irmão que te liga e você fala: ai, Senhor. Pastor, acontece isso com você? Querido, minha vida já é aconselhar a todo momento, então eu não posso falar isso, nem reclamar do meu chamado. Eu nasci porque tem problema no mundo, graças a Deus, né? Se não tivesse nada que resolver, se não tivesse problema nenhum, eu não estaria aqui. Nem você, amém, igreja? Olha para quem está do seu lado e fala assim: é você mesmo. Se mexe, resolve. Nós nascemos para isso, querido. Passei as mãos, passei os pés. O cabeça é quem? Jesus. Pé e mão, olha para um pé e mão que está aí do seu lado. Fala assim: é você mesmo. Bora trabalhar. Quando a gente faz alinhado de acordo com a vontade de Deus, amados, a gente não desperdiça. Cuidado, para fechar. Cuidado para no decorrer do tempo, você não se cansar e buscar o conforto. Quem já viu uma pessoa cansada? Quem já viu uma pessoa com muita vitalidade? Deixa eu fazer uma última pergunta para acabar. Posso? Posso, irmãos? Se você está bem, com vitalidade, feliz, contente, você dorme em qualquer lugar? Sim ou não? De verdade, bem, está disposto também, você dorme em qualquer lugar? O que geralmente você quer dormir onde? Na sua cama, bem arrumado. Não é assim, amados? Quem já viu uma pessoa muito cansada? Quem já viu uma pessoa extremamente cansada? Quem já reparou que ela se contenta com qualquer coisa? Se ela encostar aqui, irmão, com a cabeça... Não tem como eu mostrar. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava numa faculdade lá em Curitiba, e eu coordenava, e um dia, queridos, eu olhei para um menino que era meu estagiário, ele era estagiário administrativo. Amados, eu olhei ele pela uma fresta de uma porta, como se fosse daqui naquela nossa porta ali, ó, e eu vi ele assim, ó, tinha a quina da mesa aqui, amado, a cabeça assim, ó. Meu Deus, morreu! Porque estava bem a ponta da mesa, assim, ó, na cara dele. Saí correndo que nem um desesperado, não vou falar o nome do irmão aqui, mas eu, fulano! Falei, meu Deus do céu, rapaz. Né? Era hora do almoço, ele podia até estar dormindo, mas estava tão cansado, irmão. Tão cansado que ele ficou parado num lugar desconfortável. Faz sentido o que eu estou falando? Não se canse de fazer o bem, amado. Senão, ao invés de continuar se mexendo e crescendo de fé em fé, de glória em glória, você pode acabar sendo pego, dormindo, num lugar desconfortável. Quem dorme no ônibus perde o ponto. Quem já reparou? Dá mais trabalho. Acorda com a cara marcada, né? Tava dormindo? Não. Tava descansando de olho fechado, sem falar com ninguém. Olha para essa pessoa linda e fala assim: não cansa de fazer o bem. Nossa motivação não são os aplausos, nem as pessoas, mas o mundo conhecer o amor de Deus. Tudo que a gente faz para honra e glória dele. Amém, amados? A gente faz para que as pessoas possam conhecer quem é o Senhor, para que através da sua vida, as pessoas com quem você convive possam ser tocadas e transformadas no nome de Jesus. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar. Está encerrando o culto. Graças a Deus.
Querido, quem sabe você está entrando aqui pela primeira vez, eu quero pedir 2 minutos da sua atenção. Por quê, pastor? Eu quero fazer uma oração com você, amado. Se puder acender as luzes aqui, não sei se o pessoal está fazendo a filmagem. Aleluia. Glórias a Deus. Querido, eu quero te convidar a estar fazendo uma oração rápida, simples. Uma oração rapidinha, realmente, só para... Você vem nesse culto, querido, não foi à toa, eu tenho convicção. E eu creio que Deus tem algo para a sua vida. Você não veio aqui em busca de nada. E eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus falou com você. E se esse é o teu caso, e você nunca entregou a sua vida para Jesus, quem sabe você está escutando essa mensagem. Querido, deixa eu te convidar a estar fazendo uma oração rapidamente comigo, repetindo essas palavras. Vou pedir para a igreja toda repetir. Se você puder, levante essa mão onde você está, se esse é o seu caso. Não vou te chamar para vir à frente. Repete comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero. Nessa noite. Me entregar a Ti. Eu reconheço. Que eu tenho falhas. Que eu tenho erros. Mas eu quero continuar. Me mexendo. E eu quero. Nessa noite. Me entregar completamente. A Ti. Eu te reconheço. Jesus Cristo. Como meu Senhor. Meu único. E suficiente. Salvador. E eu te entrego a minha vida. Para que eu possa viver. A tua boa. Agradável. E perfeita vontade. No nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por vocês. Pai, abençoa cada um que fez essa oração. Que o Senhor esteja guardando essas vidas. Que eles possam estar vivendo realmente os teus planos, os teus sonhos, com um senso de propósito, entendendo que a alegria deles está na tua salvação, em nome de Jesus. Quem concorda diz? Amém. Glória a Deus.